Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos fármacos que atuam no sistema endócrino. E o sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorre o corpo até chegar ao órgão-alvo, sobre os quais eles atuam. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. Por exemplo, o hipotálamo coordena a atividade da hipófise, que produz a ocitocina, que é o hormônio antidiurético, que são armazenados pela hipófise. Na tireoide, nós produzimos os hormônios T3 e T4, que regulam o metabolismo, que é a maneira que o corpo usa e armazena a energia. A função da tireoide é controlada pela glândula da hipófise, localizada no cérebro. O timo. Timo é uma glândula situada no tórax, atrás do osso externo. Faz parte do sistema imunológico e é onde a maturação de um tipo de célula de defesa, que seria o linfócito, é essencial para a resposta imunológica. Quando existem poucos linfócitos, aumentam as chances de adquirir as doenças. Nós temos também as glândulas suprarrenal. Suprarrenal, em geral, a glândula produzirá vários hormônios andrógenos, que seria o cortisol, a aldosterona, entre outros. Produz também a adrenalina, que libera depois de fortes emoções e provoca um aumento de batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e a constrição de vasos. Aí nós temos o pâncreas. O pâncreas faz parte do sistema digestivo e endócrino, localizado através do estômago entre o duodeno e o baço. O pâncreas produz enzimas proteínas que aumentam a transformação química. A função do pâncreas é produzir insulina e o glucagon, dois hormônios que garantem níveis adequados de açúcar no sangue. Aí nós temos nas mulheres os ovários, que são sistemas genital feminino responsável por produzir hormônios e estrógeno e o progesterona. Então o ovário ele produz o estrógeno e o progesterona, os dois hormônios. E nos homens nós temos os testículos, que são o sistema reprodutor masculino, responsável pela produção de espermatozoide e o hormônio do testosterona, tá? Então, esse é o nosso sistema endócrino. Agora a gente vai falar um pouquinho dos fármacos que atuam em todos esses sistemas. Então, os fármacos, né, que deprimem seletivamente o sistema nervoso central e dessa forma aumentam ou mantêm linear de crises convulsivas. Sua principal aplicação está na supressão de crises, acesso ou ataques epiléticos sem causar danos ao sistema nervoso central, nem depressão da respiração. A epilepsia vem do grego, significa ataque e é conceituada como sendo uma disritmia cerebral. Então, temos a epilepsia como uma disritmia cerebral, que se caracteriza por uma descarga de eletroencefalografia anormal ou excessiva, ao lado do comprometimento ou perda da consciência. Ela pode ou não estar associada a movimentos corporais, tá? Então, epilepsia significa uma disritmia cerebral, que é uma descarga, né, elétrica. Ela é anormal e excessiva. Então, ela pode vir junto, comprometendo uma perda de consciência, e ela pode também estar associada a movimentos corporais, tá? Ou não, depende da epilepsia. A classificação das principais drogas. Os anticonvulsionantes são encontrados em várias classes químicas: brometos, barbitúricos, indatoínas, oxalizodinas, sucinas, benzodiazepínicos, mas os 7 seguintes
são os essenciais, que seria o fenobarbital, que é do Gardenal, fenitoína, que é o Idantal, a carbamazepina, que é o Tegretol, etosuxina, que é o Zantorin, e o valproato sódico, que é o Depaquene, e o diazepam e clonazepam, para STAT, que ele pode ser prescrito como Dimpax, Rivotril, entre outros nomes, tá? Mecanismo de ação. Para que ele serve? Para a estabilização da membrana de diversos anticonvulsionantes, como a fenitoína e a carbamazepina. Atuam exercendo ação depressora ou estabilizantes gerais, membranas celulares neurais excitáveis. De acordo com essa teoria, a estabilização das membranas seria responsável pelo efeito anticonvulsionante dessas drogas. Já no caso de barbitúrico, o fenobarbital ainda é mais utilizado. O seu mecanismo básico de ação ainda está bastante obscuro. Entretanto, sabe que exerce um efeito muito acentuado sobre as atividades neural, repetitiva e numerosas vias de sistema nervoso central. Apresenta pouca ação sobre a descarga provocada pelo estímulo inicial, mas as respostas à descarga subsequente são fortemente deprimidas. Eleva o linear de crise induzida pela estimulação elétrica. Anticonvulsionantes são medicamentos que atuam sobre a epilepsia e crise convulsiva. Deprimem seletivamente o sistema nervoso central sem deprimir a respiração, utilizados principalmente em pacientes com portadores de epilepsia. Epilepsia é uma doença que ela pode ser genética, é uma doença de base, né? E para quando se tem a crise, ela pode ser como uma crise convulsiva, né? Ela é bem parecida. E são os medicamentos que já dizemos antes que são usados para o tratamento da epilepsia, tá? Epilepsia tem que ser tratada com o endócrino, tá? E sempre tá realizando exames, né? Para saber como é que tá a evolução disso. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho do pâncreas. O pâncreas é uma glândula anexa ao sistema digestório responsável pela produção de 3 hormônios distintos e importantes. Já disse antes, né? Os mais importantes são a insulina e o glucagon. Esses são os 2 mais importantes, tá? O que significa a insulina? A insulina é um hormônio secretado pela célula beta de ilhota de Langerhans do pâncreas. A insulina é classificada como um hormônio hipoglicemiante utilizado em vários tipos de diabetes. O tratamento da diabetes pode ser através de dieta, né? Dependendo, né, a situação dessa diabetes, a gente pode controlar, né, muito bem pela dieta, tá? Ou terapia com insulinas, né? Ou ainda com agentes hipoglicemiantes orais. Existem medicações orais que podemos tomar, né? Caso a gente tenha algum problema no pâncreas, que é onde é produzida a insulina, né? Vamos lá, a gente está falando da parte do sistema endócrino. Tipos e classificação. De acordo com a duração da atividade hipoglicemante, a insulina, de ação rápida, também conhecida como regular, simples ou cristalina, apresenta-se na forma de solução aquosa, incolor e transparente como a água, indicada principalmente durante as emergências, complicações com o coma. As vias de administração da insulina, ela pode ser subcutânea, intramuscular e ainda intravenosa, circunstâncias especiais no soro, tá? Então, ela tem essas 3 vias de administração. Quem prescreve a via de administração é o médico. Apresenta efeito em 30 minutos após a sua administração.
atinge o pico de concentração de 2 a 4 horas e se esgota entre 6 e 8 horas. A apresentação comercial, ela é como a unidade, né? Então, ela tem a unidade 20, 40, 80, 100, 500, conforme a unidade dos Estados Unidos, tá? A insulina NPH. O N é de pH neutro. O P de protombina, H de H-gedron. Apresenta aspectos turvo, causado pelo zinco e pela proteína que existe em seu conteúdo. Via de administração da insulina NPH, somente subcutânea. Apresenta o efeito de 1 a 2 horas após a sua administração e atinge um máximo de concentração entre 8 e 12 horas. Esgota-se entre 24 e 28 horas. A apresentação comercial do frasco da insulina NPH, ela é de unidade 40 ou unidade 80. Insulina monocompetente. É um tipo de insulina extremamente purificada, não tendo atividades antigênica, isto é, não forma anticorpos, responsável por certas reações da insulina comum. É muito utilizada em jovens. Existem 2 nomes, a Actapride, que é a simples, e a Monotard, que é a NPH, e são obtidas do pâncreas do boi e do porco, a insulina que mais se assemelha à insulina humana. O mecanismo de ação. A insulina transporte a glicose livre na corrente sanguínea por dentro das células, promovendo uma hipoglicemia, por isso é conhecida como agente hipoglicemiante, né? Então, nós temos aqui a ingestão, né, de um alimento, e aí ele vem com alta taxa de glicose, tá? Então, ele cai primeiro, né, no fígado, que quebra o glicogênio e libera a glicose, tá? Então, ele estimula a célula beta, que faz a insulina, que o fígado absorve a glicose e armazena em forma de glicogênio, tá? Vem aqui uma baixa taxa de glicose, que estimula a célula, que é o glucagon, e que volta novamente para o fígado, tá? Então, esse é o mecanismo de ação em relação à quebra da glicose, tá? O glucagon apresenta atividade inversa à da insulina e é utilizada clinicamente para eliminar a hipoglicemia provocada por superdose da insulina. Mecanismo esquemático de ação. O glucagon transporte a insulina de dentro das células para a corrente sanguínea, promovendo a hiperglicemia. Por isso é conhecido como o agente hipergliceminante. A somatostina é um potente controlador de produção ou excreção, tanto da insulina quanto do glucagon. Atua como hipoglicemiante e hiperglicemiante. Mecanismo esquemático de ação. Hormônios e corticoides. O que são? São substâncias sistematizadas a partir do colesterol pelo córtex da glândula adrenal e suprarrenal, tá? Aqui a gente falou do sistema endócrino, né, da glândula renal, tá? Cuja atividade é controlada pelo hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, liberado pela hipófise. Classificação e principais drogas dividem-se em glicorticoides e mineralocordes. Mineralocordes, aldosterona, dexacortona e acetato de fludroclortisona. E os glicocorticoides são o Flumex, o Drinison, o Losalem, o Locortem, o Rinocortisol, o Meticortem, a prednisona, a metilprednisona e a dexametasona, tá?
tudo isso a gente tem que entender que são os corticoides. Os corticoides são usados tanto na terapia de substituição quanto no tratamento de muitas condições clínicas, principalmente doenças do colágeno, condições inflamatórias, estados alérgicos e outros distúrbios. Por exemplo, os glicocorticoides são eficazes em febre reumática aguda, lúpus eritomatoso sistêmico, renite, reação a drogas, soro e transfusão, dermatoses, prurientes, certas doenças oculares, edema cerebral e doenças neoplasmáticas, entre outras. Hipoglicemiantes orais. São fármacos utilizados para corrigir os níveis de glicemia sérica, diminuindo-a. Geralmente são indicados para pacientes com diabetes inicial, cujo início se dê após os 40 anos de idade. Classificação das principais drogas. São classificadas como sulfonilureicas, Nadiazam, Rastion, Diabinese, Daonil, Imidiab, biganidas, metformina e fenformina. Vitaminas. Definição. As vitaminas são compostos orgânicos relativamente simples. Entretanto, o organismo humano é capaz de sintetizá-las, devendo-se ser fornecidas em quantidades adequadas na dieta. Classificação de vitaminas polissolúveis: A, D, E e K. Vitaminas hidrossolúveis, todas do complexo B, mais a vitamina C. Principais drogas de vitaminas lipossolúveis: vitamina D, pode ser o Arovit, a Hipogloss, aquela pomada que a gente passa para assadura. A vitamina E é o Efinal. E a vitamina K, que é o Canaquion. Para que elas servem todas essas, né? As vitaminas hidrossolúveis. A B1, que é a tiamina, pode ser encontrada no Benerva. A B2, na betavitina. A B6, no Benexol. A B12, na cianocabalamina. Vitamina C, no Redoxon. Ácido nicotínico, nicopaverina. Principais impactos. A hipervitaminose por vitaminas hidrossolúveis não provoca nenhum dano tóxico ao indivíduo, pois é sempre muito bem excretada pela urina, salvo o caso de nefropatia. Já a hipervitaminose por vitaminas lipossolúveis causa toxicidade em alto grau. Antibióticos e quimioterapia. São substâncias químicas que exercem ação seletiva sobre os parasitas. São usadas no tratamento do controle de moléstias causadas por organismos ou células invasoras patogênicas. Segundo o tipo de parasitos ou invasores sobre as quais atuam, pode ser antieumínico, antiprotozoários, antifúngicos, antibacterianos, antivirais e antiplasmóticos. Todo quimioterápico, de acordo com a ação que vai exercer sobre o micro-organismo, pode ser bactericida, viricida e fungicida. Estáticos, bacteriostáticos, virostáticos, fuginstáticos. Definição para quimioterápico. São quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer. O objetivo do seu emprego é a destruição seletiva das células tumorais. Visam inibir ou prevenir o desenvolvimento da neoplasias, crescimento desordenado de células. Classificação. Agentes alquilantes: Edoxan, leukeran. Antimetabólicos: metoteráxico, aracin, imurão, eufurix. Composto
platínicos, carbomoplatina, cisplatina, antibióticos específicos, blenloxane, adriblastina, derivados vegetais, Vempan ou Covin. Não há necessidade da gente guardar esses nomes, né? Só é necessário a gente saber como é que eles servem. O resumo. A deficiência do pâncreas pode ser suprida pela administração de insulina por várias vias. Estas insulinas transportam a glicose livre na corrente sanguínea para dentro das células, promovendo a hipoglicemia. Por isso é conhecida como agente hipoglicemiante. Corticoides é o nome dado a um grupo de hormonas esteroides produzida pelas glândulas suprarrenais, ou a de derivados sintéticos dessas possuem diversas ações importantes no corpo humano, possuindo um papel de relevo no balanço eletrônico e na regulação do metabolismo, são usados tanto na terapia de substituição quanto no tratamento de muitas condições clínicas, principalmente doenças do colágeno, condições inflamatórias, estados alérgicos e outros distúrbios. Os corticoides, eles são prescritos pelo médico, né? Tem um tratamento importante, né? Principalmente nas condições inflamatórias ou ainda nos estados alérgicos, né? Hipoglicemiantes orais são utilizados na correção de níveis de glicemia sérica, indicado para pacientes com diabetes iniciais. As vitaminas são compostos orgânicos, relativamente simples. Entretanto, o organismo humano não é capaz de sintetizá-la, devendo ser fornecida em quantidade adequada na dieta. São classificadas em vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Os quimioterápicos são substâncias químicas que exercem ação seletiva sobre os parasitos. São usados no tratamento ou controle da moléstia causada por organismos ou células invasoras. Segundo o tipo de parasitos ou invasores sobre quais atuam, são quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer. O objetivo do seu emprego é a destruição seletiva das células tumorais. Visam inibir ou prevenir o desenvolvimento de neoplasias, crescimento desordenado de células. Muito obrigada.